Olá pessoal, na aula de hoje eu vou dar continuidade, ao Teorema de Steve, que nós começamos na aula passada, no vídeo passado, tá? E hoje eu vou dar continuidade fazendo um exemplo, um exercício como exemplo, e depois, tá, algumas consequências do Teorema de Steve, tá? Então vamos aqui comigo. Então, para começar o exemplo, tá? Vamos pegar uma situação de uma represa, tá? De uma barragem. Então nós temos aqui, nessa imagem, uma represa, e uma coisa que nós podemos notar é que na parte superior da represa, é mais estreito, do que a parte inferior, tá? Isso por quê? De acordo com o Teorema de Steve, quanto maior for a profundidade, maior vai ser também a pressão. Tá? Então, à medida que que vai aumentando a profundidade, a pressão vai aumentando. Então, lá embaixo, do rio, no fundo do rio, a pressão vai ser maior do que em cima, tá? E por isso, a represa a barragem ela tem que ser mais resistente na parte inferior, tá bom? Podemos ver, por essa imagem aqui, que é um corte, transversal. A gente olhar a barragem pela lateral. Então dá para a gente notar que na parte superior, é mais estreito do que aqui na parte inferior, tá? Isso porque aqui a pressão vai ser maior, ok? O exemplo que nós vamos fazer diz o seguinte, determine a pressão a 10 metros de profundidade de uma represa. Considere a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 à quinta, newtons por metro ao quadrado, e a densidade da água igual a 3 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, nesse exercício, o que está querendo? Então, imagina o seguinte, nós temos aqui a barragem, e aí nós temos duas situações, Nós temos em cima, bem na superfície, aqui na superfície, vamos chamar de ponto A, e lá no fundo, vamos supor que essa barragem tem exatamente 10 metros de profundidade, tá? Porque a 10 metros de profundidade que está querendo saber a pressão, tá? Mas esse ponto B poderia estar em qualquer lugar, tá? Então vamos considerar que seja lá no fundo. Então aqui no ponto B a pressão vai ser maior, então é justamente essa pressão que o exercício está querendo, tá? Então primeiramente vamos extrair aqui os dados do exercício. Então o que nós temos aqui? Tá? Primeiramente a pergunta diz o seguinte, determine a pressão, tá? A 10 metros de profundidade, tá? Então eu quero saber a pressão, tá? A 10 metros de profundidade, no nosso caso vai ser lá no ponto B, considerando que essa represa tem exatamente 10 metros de profundidade. Ok? Outra informação que nós temos, é a pressão na superfície, que é justamente a pressão atmosférica. Tá? Então, tem que entender que na superfície, exatamente na superfície, nós só temos a pressão da atmosfera, Então, a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 elevado à quinta, tá? Que é a pressão do ponto A. Outra informação que nós temos é a profundidade, onde eu quero determinar a pressão, que é justamente a 10 metros de profundidade, e a densidade da água, que é 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico, ok? O que diz o princípio, o Teorema de Steve? Diz o seguinte, que a pressão no ponto B, em um ponto B, é igual à pressão em um ponto A, mais a densidade do fluido, do líquido, vezes a gravidade local, vezes a altura entre esses dois pontos. Tá? Então aqui nós temos alguma informação, vamos substituir. Então vai ficar assim, a profundidade, a pressão do ponto B, que nós estamos querendo saber, vai ser igual à pressão do ponto A. Opa, mas no ponto A é a pressão atmosférica, Quanto que vale a pressão atmosférica? Tá? 1 vezes 10 elevado à quinta. Substituímos aqui a pressão do ponto A por 1 vezes 10 à quinta. Mais a densidade do líquido, que é 10 elevado à terceira, vezes a gravidade, que é 10,
Tá aqui aliás, não falou no exercício, né? Então, lembra que quando não fala a gravidade, nós estamos considerando, né, como aproximadamente 10, né, que é a gravidade a nível do mar. Vezes a altura, que entre os dois pontos, né, que é 10. Fazendo essa conta, né, primeiro vamos fazer a multiplicação. Então, nós mantemos aqui, ó, o termo, né, que está somando, 10 à quinta, 10 à quinta. E a multiplicação nós vamos resolver. Então, aqui, ó, 10 elevado a expoente 1, né, quando não tem nada. Né? Então, quando não tem nada, aqui o expoente é 1. Ó. Aqui também, quando não tem nada, o expoente é 1. Como que nós resolvemos essa multiplicação aqui? Nós conservamos a base, né, que é o 10. Então, vai ficar 1 vezes 10. Né? Elevado a soma expoente, 3 mais o 1 daqui, mais o 1 daqui, né, vai dar 5. Tá? Então, por isso fica 10 elevado à quinta. Tá? 1 vezes 10 elevado à quinta. Ok? Então, agora nós temos 1 vezes 10 à quinta mais 1 vezes 10 à quinta. Né? E isso vai nos dar, né, 2 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Tá? E essa aqui é a pressão a 10 metros de profundidade. Professor, eu posso transformar isso aí para ATM? Com certeza, né? Isso aqui dá aproximadamente 2 ATMs, tá? Ou seja, lá no fundo nós vamos ter o dobro da pressão atmosférica, 2 vezes a pressão atmosférica, ok? Tá? E esse aqui, né, foi aí um exemplo, tá, do teorema de Steve. E nos próximos vídeos, tá, nós estaremos falando, tá, de algumas consequências do teorema de Steve, ok?